Bom, semestre passado a gente teve uma disciplina que era de reportagem multimídia, que muita gente linkou esse tema com documentário. Então, muita gente fez os dois trabalhos sobre a mesma coisa. E a gente queria mudar isso. Então, a gente foi buscar um tema para o nosso documentário que fosse nada a ver com o que a gente fizesse na faculdade. A gente pensou, vamos fazer alguma coisa que envolve mistério. Vamos pesquisar coisa que ninguém sabe e tal. A gente pensou em fazer sobre bruxa, sobre religião Wicca, até que a gente chegou no xamanismo. Que depois que a gente conheceu, a gente viu que, na verdade, não é uma religião, é um caminho espiritual para pessoas que, ou dependentes químicos, ou que combatem a depressão, ou pessoas que realmente buscam se conhecer mais, eles buscam o xamanismo e comungam a ayahuasca para refletir sobre si mesmo, meditar, e foi assim que a gente chegou nesse tema. Bom, a definição das fontes foi através da coordenadora do centro, né, de xamanismo, porque a gente não tinha muita referência de ir atrás da fonte, como chegar até essas fontes. Porque, na verdade, o foco do nosso documentário era o tratamento da ayahuasca, que é a bebida servida no ritual, para dependentes químicos e depressivos, que ele ajuda, né, na ansiedade, controle das pessoas, na mente das pessoas, né? Então, a gente não tinha como ir atrás dessas fontes sem ser no centro. Então, a gente conversou com a coordenadora e ela que indicou as fontes pra gente. Ela falou que a gente podia ir até o ritual e lá ela ia indicar quem era o dependente químico que estava tomando ayahuasca, quem que era o depressivo que estava tomando ayahuasca. Então, foi através do ritual que a gente conseguiu nossas fontes. Acho que uma grande dificuldade que a gente teve na gravação do documentário é que a gente não podia levar técnico para ajudar a gente. Então, nós pegamos 4 câmeras da faculdade e uma nossa e fomos nós por nós. Então, se deu num dia só, que foi o dia do ritual. E a gente queria trabalhar com uma fotografia, uma captação de imagem que conseguisse trazer o telespectador para dentro dessa realidade de busca de paz interior, tranquilidade. Bom, uma das maiores dificuldades que a gente teve foi a questão de iluminação. O ritual começava à tarde, mais ou menos no horário do pôr do sol, assim, umas 5 horas por aí, e ele vai durante a noite toda, a madrugada adentro. Então, a gente não pensou no quê? Em levar uma luz. Então, a gente estava filmando, daí começou a escurecer e o pessoal começou a ficar meio azul. A nossa sorte foi que um amigo da Júlia foi com a gente e ele levou uma luz que a gente colocou em cima da câmera e a gente conseguiu iluminar as pessoas. Só que também, no processo de edição, isso acabou sendo um problema, porque como a gente usou várias câmeras, o que aconteceu? A cor de uma câmera para outra estava diferente. Por exemplo, a gente usou Canon, a gente usou Nikon, usou Sony. Então, cada uma filmou de um jeito. Então, isso foi uma dificuldade, tanto na hora da gravação quanto depois. E também que a gente não pôde ficar até o final do ritual, que a gente queria poder acompanhar, só que mais ou menos umas 2 horas da manhã, o pessoal entrava no estado assim, de meditação, depois de comungar a ayahuasca pela segunda vez, e a gente não podia acompanhar, porque é um processo mais íntimo. Isso foi uma dificuldade também, porque a gente ficou pensando muito sobre como a gente ia transmitir aquele momento de meditação para o público. No geral, o trabalho final foi bem satisfatório. Como as meninas falaram, a gente teve bastante dificuldade na hora de captar. E na edição também, por ser o final de semestre e a gente tinha monografia e um monte de outros milhões de trabalhos para terminar, ficou um pouco corrido para a gente. Então, nem tudo ficou do jeito que a gente queria. Mas a gente gostou bastante do nosso documentário porque foi um diferencial. Acho que dos documentários exibidos foi o mais diferente, foi o mais alternativo, porque era um tema que ninguém conhece, que foi até legal pra gente trazer para quebrar um pouco o que as pessoas acham. O xamanismo, eles fazem um ritual, sei lá, é macumba. Daí a gente mostrou um documentário que não é, que realmente eles não é isso o tipo de trabalho que eles fazem. Então, acho que passar essa ideia foi bem satisfatório pra gente, conseguir transmitir essa informação que a gente queria. Então eu convido a todos para assistirem o nosso documentário Alma Cua, O Caminho para o Eu Interior, que fala sobre dependentes químicos e depressivos que comungam ayahuasca para combaterem essas doenças. Conhecida como o mal do século XXI, a depressão é uma doença debilitante que já atinge 11 milhões de brasileiros. Os sintomas são tristeza extrema, insegurança e desesperança. Outro problema social e de saúde é a dependência química, como o alcoolismo e as drogas ilegais, que como doença é considerada incurável, mas tratável. Tanto a depressão quanto a dependência química
podem ser tratadas com medicamentos e acompanhamento médico, mas há quem opte por caminhos alternativos. Eu me vi em um momento da minha vida com depressão e, por um acaso mesmo, eu fui convidada a participar de um ritual com ayahuasca. E a partir daí eu comecei a me curar dessa depressão que eu tinha com a ayahuasca. E iniciei aí meu caminho dentro do xamanismo. Ele é considerado como a manifestação da religião primordial, aquelas primeiras manifestações dos povos de reverência à natureza, de reverência à vida, enfim. Em cada lugar do mundo tem uma forma de manifestar, né, esse xamanismo. Nós praticamos a forma moderna de xamanismo. É uma releitura das práticas ancestrais que congrega aí uma série de simbolismos de diferentes religiões, de diferentes práticas, porque um dos princípios do xamanismo é esse de que não existem fronteiras. Nos rituais de xamanismo é servida uma bebida chamada ayahuasca, que é uma infusão de plantas. Segundo os adeptos desta prática, este chá atua na expansão da mente. A ayahuasca é uma bebida que foi concebida pelos índios da Amazônia brasileira, da Amazônia peruana, e eles descobriram em algum momento, né, ao longo da existência dessas tribos, que a infusão dessas duas plantas produzia uma bebida que conectava a mente das pessoas naquela prática coletiva dos rituais tribais. Comungo ayahuasca há quase 10 anos e diante dos resultados que eu vivenciei, da ajuda que a ayahuasca proporciona às pessoas em geral, eu tomei a iniciativa de abrir um instituto para poder oferecer a ayahuasca a essas pessoas. A minha história com depressão é mais por uma sociedade que não aceita minha sexualidade. Então foi entrando num modo de cobranças e tal, até que eu não aguentei e acontece. A depressão vem, bate, a angústia, a tristeza, muita cobrança e você meio que se deixa levar e acaba entrando na depressão. Quando eu tomei a ayahuasca, acho que liberou hormônios que os medicamentos não liberavam. Os 14 aos 16 eu fui dependente de cocaína. Conheci a ayahuasca, eu não sei, acho que foi algo mais intuitivo. Eu vim pesquisando sobre, aí eu entrei em contato com a Dani e eu vim aqui para o centro. Foi algo mais bem intuitivo mesmo. Eu nunca tive nenhum quadro de depressão nem de uso de drogas. Eu sempre fui um cara muito ansioso. Eu sempre ligava no 220, assim, e eu acho que a partir do momento que eu passei a comungar ayahuasca, eu fiquei muito mais tranquilo. Fui dependente químico de cocaína durante esses 18 anos, onde eu nunca fui internado. Eu conheci uma planta chamada iboga, onde eu fiz um tratamento com ela de 7 dias e ela me deu o que eu sou hoje. E durante esse tratamento com a iboga, algumas vezes que eu voltei na clínica para tomar um reforço, eu conheci a ayahuasca, onde a ayahuasca está fazendo parte da minha vida. O Instituto Céu da Lua Branca foi fundado em 2013 e desde então realiza rituais mensais. Os convites são enviados 2 semanas antes e os interessados devem preencher uma ficha e enviar aos responsáveis. O ritual tem duração de 5 horas e ele é feito com orientação musical em silêncio. Homens ficam de um lado, mulheres do outro. Quando atinge esses 40 minutos, que é a hora que a ayahuasca vai começar a fazer efeito, são introduzidas músicas meditativas de relaxamento, justamente para proporcionar esse mergulho interno. Aí as pessoas ficam livres à vontade para ficarem sentadas nas cadeiras ou deitadas no colchonete, de olhos fechados, para se internalizar mesmo. Podem acontecer limpezas de várias formas,
vômitos, muito comum, todo mundo fala disso, diarreia, fazem parte do processo. Nós temos uma equipe que ajuda nos rituais, que não comunga a ayahuasca, justamente para fornecer ajuda para as pessoas que eventualmente precisarem, mas em geral são processos tranquilos que fazem parte do ritual. Eu não me sinto mal, não me dá, algumas vezes já me deu náuseas e tal, mas me sinto bem, fisicamente, espiritualmente e mentalmente. Muitas vezes você até se sente um pouco acuado devido ao ego, principalmente, que está sendo desconstruído nesse processo, mas tudo isso faz parte do ensinamento maior que ela vem para te trazer. Então eu acredito que todo esse sentimento valha para uma ascensão. Como todo ritual tem um tema, então dependendo do tema tem as músicas que influenciam a nossa vivência. Por exemplo, teve um ritual que o tema era gratidão, foi o ano passado, que é o que eu considero que foi o mais forte. Eram músicas que puxavam mais para esse próprio tema de gratidão, sobre você ser grato às pessoas e sobre perdão também. E foi um dos rituais que eu mais chorei. Quando ela faz efeito, ela expande a consciência da pessoa e entra num estado meditativo profundo. A partir desse estado meditativo, se inicia um autoconhecimento, onde essa pessoa vai se deparar com coisas internas a serem resolvidas, curas a serem realizadas. Basicamente é um mergulho para dentro de si que a ayahuasca proporciona. No momento onde estou, não há erro, engano, temor. Adiante é a força da percepção, a certeza da reza. O xamanismo, ele tem essa linguagem universalista, de agregar diferentes crenças, diferentes valores, diferentes religiões nessa caminhada que é a caminhada do autoconhecimento. Eu acho que é um momento bom para isso, um momento de autoconhecimento, um momento que eu estou querendo, com 55 anos, descobrir mais, conhece-te a ti mesmo, e eu estou com bastante expectativa nesse sentido. Quando ele está nesse estado meditativo profundo, ele vai perceber realmente o estado em que a vida dele se encontra. No caso de um dependente químico, realmente é o fundo de poço em que ele está utilizando aquelas drogas. Quando eu tomava medicamentos por fonte psiquiátrica, eles meio que eram ansiolíticos. E me deixava calmo, até muitas vezes com sono até demais. E via que não era muito bem o que eu queria. Sei lá, me faz me sentir muito melhor agora, mais tolerante, mais feliz, sabe? Ele me dá minhas percepções, minhas intuições, tá? É uma qualidade de ser um humano melhor. E é nessas condições que a ayahuasca ela anda me ajudando muito. Eu venho para cá já pedindo, agradecendo, tá? O que eu quero sentir, o que eu quero ver, tá? E quais são as qualidades, aonde, que caminho que eu posso ir. E me ajuda muito. Muitos profissionais da área médica que conhecem a ayahuasca, que comungam a ayahuasca e que indicam a ayahuasca nesses tratamentos porque veem a eficácia. Inclusive, recentemente, muitas pesquisas nesse sentido de que a ayahuasca ela é muito eficaz no tratamento de dependentes químicos e depressivos, mas ainda são degraus que estão sendo conquistados bem devagar. Eu fiz um tratamento contra depressão e ansiedade, eu acho que por conta até do uso com SSRI, fluoxetina, e também fiz tratamento para déficit de atenção com a Ritalina, antes de eu conhecer a ayahuasca. Após isso eu cessei o tratamento dos dois e eu não tive mais nenhum caso de depressão, nem ansiedade, muito menos déficit de atenção. Como é uma doença psicossomática e ela não tem cura, você meio que fica sem alternativas de o que acreditar. Então você meio que vê alguma opção de achar um tratamento
sabe, uma melhora. A pessoa vindo ao ritual e tendo uma melhora, conseguindo identificar qual é a raiz do problema dela e percebendo que a ayahuasca pode ajudá-la, ela vai decidir se ela vai se manter frequentando os rituais ou não. Ela é uma ajuda para quem deseja se libertar desse estado depressivo ou de dependência química, mas nós não estabelecemos um tratamento, não somos nós que fazemos, é uma escolha da pessoa se quer voltar, se entende que o ritual lhe trouxe benefícios ou não. Todo ser humano já deveria tomar ayahuasca com consciência, com decência, porque isso aqui não é brincadeira. Isso aqui não é para a molecada vir e ficar tomando, achando, não. É uma planta sagrada, tem respeito, tem caráter. Então, as pessoas deveriam sentir a ayahuasca. Simplesmente eu deixei todos os estereótipos que eu tinha sobre a minha própria pessoa, inclusive, sobre muito nos atos que eu modifiquei na minha vida, tentando buscar sempre ajudar o próximo, tentando sempre me colocar no lugar do próximo. O ritual tem restrições quanto a pacientes que têm um quadro de esquizofrenia e distúrbios bipolares, pois esses pacientes podem fazer uso de medicamentos que contêm substâncias que causam efeitos colaterais ao entrarem em contato com o chá. Fora esses casos, qualquer pessoa que deseja conhecer a ayahuasca ou que deseja se conhecer é bem-vinda no nosso ritual. Nós temos algumas regras e nós exigimos que essas regras sejam respeitadas. É um trabalho sério, que não é só para dependentes químicos ou depressivos, para aquele que deseja ser uma pessoa melhor, se conhecer, ser um ser humano melhor. Melhorei muito a questão do amor, da afetividade com as coisas. É basicamente isso, eu mudei bastante o traço da minha vida, acabando com essa maioria de estereótipos e preconceitos, inclusive. A pouca informação que as pessoas têm é de uma coisa negativa. É um pouco difícil explicar, porque só quem vem aqui, faz a vivência e tem essa experiência é que vai conseguir entender posteriormente tudo que isso significa para a comunidade que frequenta e para si mesmo, né? Esse processo de autoconhecimento só a gente vai ter. Tentar realmente entrar nesse labirinto que a gente é. Eu estou com muita vontade de me conhecer. Eu estou gostando muito de mim, então eu quero gostar mais de mim. Eu acho que é uma maneira de você se aceitar, se redimir. Eu acredito que ele possa me dar essa luz. Eu passo a refletir sobre, como eu disse, o meu papel. Qual é o meu legado no mundo? A partir disso, do que eu tenho na vivência, eu tento aplicar sempre no meu dia a dia, no meu cotidiano, para assim evoluir como pessoa, né? Meus filhos vêm tomar comigo e eles sentem a mesma coisa, paz. Paz no espírito, paz no mental, e é isso. É isso que a gente tem que ter, não precisa de muito. É o que eu quero, é pouco. E esse pouco ela me dá.